Fala, fiel, bem-vindos mais uma vez ao canal do Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e o mais importante corintiano. Ramon Dias foi devidamente apresentado hoje no CT Joaquim Grava e o timão está pronto para a era Ramon Dias. Hoje a gente vai falar um pouco o que Ramon Dias precisa fazer de mais urgente para melhorar esse time do Corinthians. O Corinthians que tem limitações, a gente sabe, mas com bom trabalho pode ser muito melhor do que vem sendo, como foi no trabalho de Mano Menezes e de Antônio Oliveira, que na minha opinião não deixaram estrutura tática, nada de bom para o timão, a não ser desorganização, e eu acredito que Ramon Dias tem a capacidade, como ele disse, de ter um time hoje mais agressivo, mais aguerrido, com mais padrão. O timão precisa disso e precisa urgentemente. A gente vai começar falando sobre a saída de bola do Corinthians, a construção defensiva. O timão tenta sair, como sempre, num 4-1, 4-1, quando tem a bola. Algumas vezes o Antônio Oliveira tentou mudar para o 4-2-3-1, colocando o Bidon junto ao Ranieri para dar qualidade na saída, mas que também não vinha dando certo. O lance que a gente vai mostrar aqui para vocês é a saída contra o Fluminense. O Corinthians tenta sair com essa linha de 4, só que não consegue, porque Ranieri, que é muito elogiado pela torcida do Corinthians pela sua entrega, pela a sua roubada de bola, o seu carrinho, né? Ele tem um tempo de bola de carrinho muito bom, mas ele tem problemas gravíssimos sem a bola e com a bola no posicionamento. Sem a bola, o Corinthians tem uma saída de bola estática. Ele tenta aprofundar mais os seus laterais, no lance aqui como o Hugo e o Fagner, mas o Ranieri, ele é estático, ele faz a saída do Corinthians ficar estática, ele não faz aquele para-brisa, né, que fica se movimentando para tentar dar uma saída de jogo melhor, e o Corinthians acaba sempre dando chutão. O Ramon Dias tem uma boa qualidade nisso, ele tenta às vezes fazer uma saída com 3, eu acredito que isso é uma coisa que ele já vem trabalhando para essa terça-feira fazer diferente. O Ranieri, ele precisa ser mais... Ele não tem qualidade muita para sair jogando, mas ele precisa dar mais opção, ele precisa fazer esse para-brisa. Assim, é claro que eu vou falar de um jogador que é um dos melhores do mundo, que é o Rodri, mas ele está sempre se movimentando, sempre fazendo a leitura do jogo, olhando para os lados e procurando criar linha de passe, o que o Ranieri não faz. O segundo lance aqui que a gente vai mostrar, para falar um pouquinho sobre o que o Corinthians precisa fazer, é a organização defensiva. Como eu disse, o Ranieri, ele tem erros gravíssimos com e sem a bola no seu posicionamento. Aqui a gente vai ver um Corinthians contra o Cruzeiro, quando toma o gol aos 5 minutos de jogo. O Ranieri está totalmente fora de posição, o Bidon está um pouco mais perto da bola, onde ele devia estar marcando o Gabriel Veron, que dá a casquinha, e o Kaká salta a linha da zaga para tentar dar o bote, e a casquinha do Veron deixa o Matheus Pereira sozinho no combate junto com o Félix Torres, que falha, e o Matheus Pereira acaba fazendo um gol, e o Corinthians sem confiança acaba morrendo no jogo, né, se abatendo muito, e o Ranieri muito fora de posição. Ele tem esse problema, ele sai muito, ele não pode sair, ele tem que ser um cão de guarda ali, ele tem que ficar ali na frente da zaga marcando, e eu acho que é mais um ponto que o Ramon precisa organizar no timão. Agora a gente vai mostrar um outro lance que mostra uma fragilidade do Corinthians. O lateral esquerdo do Atlético Paranaense tem muita liberdade para cruzar. No lance ele domina, olha para a área e cruza. E o Mateuzinho está muito distante dele. Em nenhum momento ataca o portador da bola, o time diminui o espaço. Isso é gravíssimo. O lateral não pode ter essa liberdade para cruzar, até porque não tinha infiltração. A sobra aqui, o ponta, estava bem marcado, e lá na área, o jogador que faz o gol, o Christian, o volante do Atlético Paranaense, infiltra livre, e o Ranieri está totalmente desligado da jogada, olhando o cruzamento, olhando a bola, e não acompanha o volante Christian, que entra livre e faz o gol. São erros gravíssimos que o Corinthians vem cometendo, e eu acho que o Ramon e a sua comissão, com certeza, tem capacidade de melhorar isso. Agora a gente vai ver uma transição defensiva do timão contra o Vasco. A gente vê aqui a distância do Bidon para o Félix Torres e o Ranieri lá no meio, fora de posição também. E a distância, o espaçamento entre as linhas do Corinthians, né?
O Yuri está até bem perto aqui do Bidon, mas do meio campo, dos atacantes, do meia aos zagueiros, a distância é muito grande. Um time descompactado, com linhas espaçadas, e para ter um mínimo de competitividade, o Corinthians vai ter que compactar esse time e brigar pela segunda bola, brigar por todas as bolas. Eu acredito que o Ramon também tenha consciência disso. Nesse outro lance a gente vê o Coronado conduzindo a bola, tendo liberdade para criar, mas muito sem condição de jogar com alguém. A gente vê o Ranieri mais uma vez aqui embaixo, fora de posição. Se o Coronado perde a bola aqui, a transição defensiva vai ficar com aquele buraco, vai ficar espaçado. E a gente vê as opções do Garro muito distantes. O Wesley distante, o Yuri isolado na frente, o Romero na outra ponta muito isolado, o Mateuzinho tentando uma transição ofensiva ali, mas muito isolado. Mais perto o Bidon, mas muito pouca opção para um time tão fechado contra o Vasco. O Corinthians precisa de mais triangulações, mais opções de linha de passe, transições ofensivas, chegar mais com mais gente ao ataque, mais organizado. O Ranieri não pode estar aqui na lateral esquerda aqui, porque o meia perdendo a bola aqui, o Corinthians estaria totalmente fora de jogo, fora de combate. Nesse lance aqui a gente vai ver o Wesley. O Wesley pega a bola, tenta fazer uma jogada individual, até tem posições aqui para ele tocar, o Bidon, o próprio Rodrigo Garro, mas dentro da área ninguém ataca a área. A gente vai ver aqui o Wesley cruzar. Nesse lance o Wesley cruza e o Yuri Alberto está muito marcado, isolado, no meio de quatro defensores do Atlético, e o Corinthians não ataca a área. E os times do Ramon têm como prioridade atacar a área, entrar mais gente dentro da área para o centroavante ter liberdade, ter mais condição de jogo, chamando atenção para outros jogadores, e o centroavante ter a capacidade de finalizar, que é um defeito muito grande do Corinthians, que ninguém ataca a área, sempre o Yuri Alberto isolado dentro da área. Aqui a gente vai ver um dos melhores jogos do Corinthians, né? Contra o Fluminense. O Corinthians teve 2 vitórias no campeonato, uma foi contra o Fluminense, em que o Corinthians tentou fazer a marcação-pressão, deu certo, roubou algumas bolas e ganhou o jogo. Mas mesmo quando o Corinthians teve um bom jogo, o Timão ainda dava opções de jogo. A gente vai ver aqui o Manuel tentar sair jogando uma marcação-pressão contra o Fluminense. É mais fácil de fazer porque o Fluminense o Fluminense do Diniz colocava muitos jogadores do lado da bola para gerar linha de passe, e acaba sendo mais fácil de marcar, encaixar essa marcação. Mas aqui a gente vê que tem 2 opções aqui de linha de passe. Se o Manuel acerta esse passe, se ele tem qualidade para sair jogando, ele consegue quebrar a linha de passe do Corinthians e a marcação não teria sido bem feita. Para fazer essa marcação precisa de um encaixe, sincronia e preparo físico. Tem que saber a hora certa para fazer isso e muito treino, né? Até no jogo que o Corinthians foi bem, ele fazia errado, dando linha de passe. Se tivesse qualidade o Manuel para sair jogando, ele quebraria essa linha de passe e o Corinthians ficaria muito exposto no restante da jogada. Esses são das coisas que o Corinthians precisa mudar, que o Corinthians precisa se organizar para melhorar. E eu acredito que o Ramon Dias, como eu gostei muito da coletiva dele hoje, assumindo o timão, eu acredito que ele tem a capacidade de melhorar e dar um padrão tático muito melhor para o timão. É isso, fiel, são alguns dos defeitos que o timão tem e o trabalho que Ramon Dias terá de fazer. Obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha, e vai Corinthians, amanhã tem jogo valendo vida contra o Criciúma na Neoquímica Arena.